Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Já imaginou que, desde o seu primeiro suspiro, algo maior está guiando cada passo da sua vida? Existe um chamado, uma missão tão profunda que poucos conseguem enxergar. Mas e se você for uma dessas poucas pessoas? E se todo desafio, toda a solidão que você já sentiu, forem sinais de um propósito extraordinário, reservado só para você? Eu sou Hélio Venturani, mentor da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e hoje quero te levar a uma jornada sem volta. Vamos desvendar o que significa ser um dos escolhidos, alguém que carrega uma marca espiritual e um destino que está além da compreensão comum. Será que você está pronto para encarar a verdade que esteve oculta por tanto tempo? Neste vídeo, vamos explorar o mistério da jornada espiritual daqueles que foram separados para algo especial. Você já se sentiu diferente, como se houvesse um plano maior que apenas espera o momento certo para se revelar? Então, fique até o final, porque o que vamos compartilhar aqui pode mudar tudo o que você acredita sobre a sua vida. Se você pressente que existe algo esperando por você, uma missão, um chamado, esta pode ser a sua oportunidade. Está pronto para descobrir qual é o verdadeiro propósito da sua existência e como você se conecta a um plano divino maior. Ser um escolhido não é apenas um privilégio espiritual, é também uma responsabilidade profunda, quase palpável. Aqueles que carregam essa missão costumam sentir desde cedo o peso de serem diferentes, como se fossem guiados por algo invisível que os separa dos caminhos comuns. Esse fardo muitas vezes traz uma sensação de solidão, uma impressão de que o mundo ao redor não os entende por completo. E não é à toa. A jornada dos escolhidos exige uma força espiritual e uma fé constante para seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar. Quando você é escolhido, os desafios da vida não surgem apenas para te testar, mas para te preparar. Cada dificuldade, cada momento de dúvida é como uma etapa desse treinamento espiritual, moldando sua essência para suportar o papel que está por vir. E essa preparação pode ser dolorosa, cheia de batalhas internas e externas que testam seus limites. Quantas vezes você já sentiu que os obstáculos ao seu redor eram maiores do que conseguia suportar? Saiba que esses momentos são uma confirmação de que você está exatamente onde deveria estar. Os escolhidos passam por provações que muitos não compreendem. Esse caminho não é feito para aqueles que buscam uma vida de conformidade e segurança. Pelo contrário, ele é repleto de reviravoltas que desafiam sua fé e o seu entendimento. Ser um escolhido significa ter uma missão que exige de você uma visão além das aparências, uma capacidade de enxergar o propósito maior em cada acontecimento, por mais difícil que seja. Essa é a força que te diferencia e te prepara para aquilo que você nasceu para realizar. Mesmo que o mundo ao seu redor pareça resistir, criando barreiras que tornam o caminho mais difícil, cada obstáculo é uma oportunidade de fortalecimento. A dor, as lutas e até mesmo os momentos de dúvida são peças desse plano maior que você precisa aprender a decifrar. O peso de ser um escolhido é real, mas também é o que traz sentido à sua existência. Quanto mais você avança, mais clara se torna a razão de todas essas provações. E essa clareza traz uma paz que poucos têm o privilégio de sentir. Desde antes de abrir os olhos para este mundo, sua vida já estava marcada por um propósito divino. A Bíblia nos fala sobre um Deus que conhece cada um de nós, desde o ventre, moldando-nos com um cuidado especial e um objetivo claro. Ser escolhido significa que, muito antes de você ter consciência, sua alma já estava sendo preparada para uma jornada única. Esse caminho, que começou no silêncio do invisível, ganha forma e sentido com cada passo que você dá hoje. Esse chamado não se revela de imediato. Ele se insinua aos poucos, em momentos que, à primeira vista, podem parecer comuns, mas que, na verdade, trazem sinais profundos de que há algo mais. Pequenas experiências, encontros e circunstâncias. Desde as primeiras palavras que ouviu até os lugares que passou, compõe essa preparação invisível.
Tudo em sua vida foi cuidadosamente orquestrado, formando um mosaico onde cada peça cumpre seu papel na construção do seu propósito maior. A vida dos escolhidos é tecida por eventos e encontros que à primeira vista podem parecer triviais, mas que têm um valor essencial para a missão que carregam. Desde o primeiro suspiro, cada detalhe do seu ambiente e cada influência que recebeu moldaram você para essa jornada. As pessoas que passaram por sua vida, as circunstâncias de seu nascimento e até os desafios que enfrentou até aqui não foram acidentais. Foram instrumentos divinos para preparar seu espírito para o caminho que deveria trilhar. Enquanto muitos passam a vida sem notar um propósito específico, os escolhidos sempre sentem uma inquietude, um chamado para algo maior. Desde a infância, há uma sutil sensação de que a vida tem um sentido mais profundo, mesmo que essa compreensão venha aos poucos. A resistência ao comum e a busca por algo além do que é visível não são apenas sentimentos passageiros, são sinais da missão para a qual você foi designado. Cada um desses momentos, por mais sutis que sejam, é um lembrete de que você foi separado para uma vida que transcende o mundano e o previsível. Aceitar que essa missão começou antes mesmo de seu nascimento é um passo essencial para compreender a grandeza do caminho que lhe foi confiado. Sua vida não é uma sequência aleatória de eventos, mas sim uma narrativa cuidadosamente planejada, onde cada capítulo é uma preparação espiritual que o aproxima do que você está destinado a realizar. Desde os primeiros anos, os escolhidos carregam uma percepção silenciosa de que algo dentro deles é diferente. Na infância, enquanto outras crianças estão despreocupadas, eles muitas vezes sentem uma profundidade inexplicável, uma sensibilidade espiritual que parece estar sempre presente. Esse sentimento, embora sutil, os acompanha em momentos de solidão e introspecção, como se algo ou alguém estivesse chamando sua atenção para um propósito que ainda não conseguem compreender. Esses primeiros sinais surgem de maneira quase imperceptível, mas deixam marcas profundas. Momentos de isolamento, de questionamento e até mesmo uma sensação de não pertencimento são comuns. Os escolhidos costumam observar o mundo ao seu redor com um olhar diferenciado, captando nuances e detalhes que passam despercebidos para os outros. Desde cedo, eles sentem a presença de uma força maior, invisível, que parece protegê-los e guiá-los, mesmo que não compreendam exatamente o que essa presença significa. A infância dos escolhidos é, em muitos aspectos, um período de preparação silenciosa. Eles podem não perceber na época, mas cada sentimento de isolamento e cada pergunta sem resposta são pequenas faíscas que acendem o despertar espiritual. Esse período inicial é marcado por uma série de experiências e impressões que vão formando terreno para o desenvolvimento de sua missão futura. É como se desde pequenos estivessem sendo moldados para uma vida que se diferencia das demais, marcada por um propósito profundo e um sentido de transcendência. Com o passar dos anos, essas sensações de diferença se intensificam, e a criança escolhida começa a perceber que há algo nela que a separa do mundo ao seu redor. Essa compreensão inicial traz consigo um sentimento de responsabilidade, ainda que inconsciente, sobre o significado de sua existência. Esse é o início da jornada, um ponto crucial onde o espírito do escolhido começa a se conectar, ainda que de forma sutil, ao propósito para o qual foi destinado. Essas experiências de infância, por mais simples ou estranhas que possam parecer, são como pequenas sementes plantadas no coração do escolhido. São lembranças, fragmentos de um chamado maior, que vão se revelando à medida que ele cresce e se prepara para abraçar sua missão. O que parecia ser apenas uma sensação passageira de inquietude se revela, com o tempo, como a essência de seu propósito. Ao chegar à adolescência, o caminho dos escolhidos se torna ainda mais desafiador. Esse é um período de intensos conflitos internos, onde a sensação de diferença e o chamado espiritual, que antes eram sutis, começam a se manifestar com mais força. O jovem escolhido sente uma inquietação crescente, uma busca por respostas que vão muito além do que os outros ao seu redor parecem entender. Enquanto muitos adolescentes
seguem os padrões comuns da sociedade. O escolhido sente uma resistência natural, uma dificuldade em se encaixar completamente nesses moldes. Esses conflitos internos se transformam em uma luta constante entre tentar se adaptar ao mundo e honrar o que sente em sua essência. É como se, a cada tentativa de seguir o fluxo convencional, algo dentro dele resistisse, lembrando-o de que ele foi destinado para uma jornada diferente. Esse período é marcado por questionamentos profundos sobre o sentido da vida, sobre seu lugar no mundo e sobre por que parece estar seguindo um caminho tão distinto do que é considerado normal. Essa batalha intensa e muitas vezes solitária, mas essencial para seu crescimento espiritual. A adolescência dos escolhidos é uma fase onde a solidão é uma presença constante. Muitas vezes, eles se veem rodeados de pessoas, mas com uma sensação de isolamento que parece inevitável. Esse sentimento não é à toa, ele é uma parte do processo de preparação. A solidão força o jovem escolhido a voltar-se para dentro, a buscar respostas dentro de si mesmo e a fortalecer sua conexão com o que realmente acredita. É um momento de autoconhecimento, onde cada questionamento e cada dúvida funcionam como um teste para a fé e a determinação que serão necessários mais adiante. Esse período é também um tempo de provação, onde o escolhido experimenta intensamente a diferença entre seu chamado espiritual e as expectativas do mundo exterior. A resistência à conformidade torna-se uma constante e os escolhidos muitas vezes enfrentam pressões para se ajustarem, para seguirem o que os outros consideram normal. Mas, por mais que tentem, sempre há algo que os impede de se perderem completamente nas distrações do mundo. Esse contraste entre o interno e o externo cria uma força que vai lapidando o espírito do escolhido, preparando-o para a missão que já está em seu destino. Essas provações da adolescência são, portanto, um prelúdio do despertar espiritual que está por vir. Cada dúvida, cada sentimento de inadequação e cada momento de solidão são parte de um processo de fortalecimento. Aos poucos, o escolhido começa a entender que esses conflitos são a base de sua preparação espiritual e que é preciso passar por eles para emergir mais forte e mais consciente do propósito que carrega. Para os escolhidos, a vida é repleta de desafios que surgem como testes, moldando o caráter e fortalecendo o espírito. Cada dificuldade enfrentada não é apenas uma circunstância passageira, mas uma prova que refina e prepara para a missão que se aproxima. Esses desafios podem vir em forma de perdas, decepções ou até mesmo de momentos em que tudo parece desmoronar. Mas, para os escolhidos, cada provação carrega uma lição oculta, uma oportunidade de crescimento que vai além do entendimento comum. Essas provações são como degraus que, embora difíceis de subir, levam a um estado mais elevado de consciência e compreensão espiritual. Em meio às dificuldades, o escolhido aprende a desenvolver uma fé inabalável, uma confiança em algo maior que está sempre presente, mesmo que invisível aos olhos. Esses momentos de sofrimento são parte de um processo de lapidação, onde o escolhido é convidado a enxergar além das circunstâncias e a encontrar sentido no que parece ser caos. O caminho dos escolhidos raramente é fácil, e cada obstáculo enfrenta como uma chance de se conectar mais profundamente ao propósito divino que carrega. Em momentos de dor ou angústia, a presença espiritual se torna uma fonte de força, um lembrete de que há um propósito maior sustentando essa jornada. É nos momentos mais difíceis que o espírito é realmente testado, e é a superação desses momentos que cria uma fortaleza interior, onde a fé e a sabedoria se fortalecem. Essas batalhas e desafios são, na verdade, uma preparação espiritual para a responsabilidade que o escolhido está destinado a assumir. Cada prova vencida, cada obstáculo superado, é uma confirmação de que ele está se movendo na direção certa, mesmo que o caminho pareça incerto. A resistência ao conformismo, o desejo de ir além do superficial e de buscar a verdade, são elementos que se reforçam a cada nova experiência desafiadora, criando um alicerce espiritual sólido para o futuro. Ao longo do tempo, o escolhido começa a perceber que essas provações são parte integrante
do plano divino. Cada etapa difícil é como uma peça de um quebra-cabeça maior, onde o resultado final é o próprio fortalecimento espiritual. Em vez de se deixar abalar, ele aprende a ver nos desafios uma forma de crescer e se aproximar cada vez mais de seu propósito. Esse entendimento traz uma paz interna, uma certeza de que, embora o caminho seja árduo, ele foi moldado para essa jornada e não está sozinho. Na vida adulta, o despertar espiritual do escolhido se intensifica, trazendo uma clareza que até então parecia distante. Tudo o que antes era uma sensação vaga, uma inquietação sem respostas, agora começa a se revelar de forma mais concreta. Esse é o momento em que o escolhido finalmente começa a enxergar com maior nitidez o propósito pelo qual foi destinado. As experiências da infância e da adolescência, que pareciam fragmentadas e sem sentido, começam a se unir, formando um quadro mais completo e repleto de significado. Com essa nova compreensão, surge também o peso da responsabilidade. A vida adulta traz uma série de obrigações e expectativas impostas pela sociedade, mas para o escolhido, há algo muito mais profundo pulsando em seu interior. Ele percebe que sua existência não pode ser resumida a uma rotina comum ou a uma busca incessante por satisfação material. Existe um chamado que o convoca a viver em alinhamento com sua missão espiritual. E ignorar essa verdade só traz um sentimento de vazio e insatisfação. Esse despertar traz consigo experiências espirituais mais intensas. O escolhido começa a notar sinais e coincidências que antes passavam despercebidos. Encontros aparentemente casuais, sonhos vívidos e até mensagens repetidas em momentos específicos ganham um novo sentido. Esses eventos não são aleatórios, são lembretes de que ele está no caminho certo e que sua conexão com o plano divino está mais forte do que nunca. Esse é o momento em que o escolhido começa a perceber que cada experiência é uma orientação direta, um guia para seguir firme em seu propósito. Ao mesmo tempo, esse despertar espiritual pode ser acompanhado de uma sensação de distanciamento em relação ao mundo ao seu redor. Enquanto muitos seguem preocupados com as questões mundanas, o escolhido se vê em busca de algo que transcende essas preocupações. Isso pode trazer uma certa solidão, uma sensação de que poucos ao seu redor conseguem compreender sua visão e suas escolhas. No entanto, essa solidão é necessária para que ele desenvolva uma autossuficiência espiritual, fortalecendo sua fé e preparando-se para os desafios que ainda estão por vir. Com essa nova clareza, o escolhido compreende que seu caminho é único e que ele carrega uma missão especial que exige coragem e dedicação. Esse despertar é um ponto sem retorno. A partir desse momento, não é mais possível ignorar o chamado ou viver de maneira inconsciente. O escolhido agora entende que cada passo, cada decisão e cada palavra dita tem um peso, pois refletem o propósito maior ao qual está destinado. Essa é a fase em que ele começa a assumir seu papel com mais firmeza, sabendo que foi preparado para esse momento e que não está sozinho em sua jornada. À medida que o despertar espiritual do escolhido se aprofunda, as experiências sobrenaturais e os sinais divinos se tornam mais evidentes em sua vida. Esses eventos são como mensagens vindas de algo maior, algo que busca guiá-lo e lembrá-lo de seu propósito. Sonhos reveladores, visões e até encontros com pessoas que surgem nos momentos mais inesperados começam a acontecer com frequência. Esses sinais não são coincidências, são parte de uma linguagem divina que fala diretamente ao coração e à essência do escolhido. Essas experiências intensas surgem para confirmar que ele não está sozinho em sua jornada. Cada sinal, cada momento inexplicável, age como um lembrete de que há um plano espiritual em ação e que ele está sendo observado e protegido. É comum que o escolhido sinta uma conexão especial com essas manifestações, como se elas respondessem a uma necessidade interna de direção e compreensão. Esses momentos são reconfortantes, pois trazem a certeza de que o caminho que ele trilha, por mais solitário que pareça, é sustentado por uma força maior. Muitos escolhidos relatam sentir uma presença invisível ao seu lado em momentos de dúvida
ou de perigo. Essa sensação de proteção vai além do racional e é quase como um abraço espiritual, uma energia que surge quando mais precisam. Em situações difíceis, uma força invisível parece intervir, afastando-os de situações prejudiciais ou colocando-os exatamente onde precisam estar. É uma presença que não pode ser vista, mas que é intensamente sentida, lembrando-os de que estão sob a guarda de algo divino. Esses sinais divinos também se manifestam como presságios, pequenos toques do universo que se repetem até o escolhido notar. Uma frase ouvida em diferentes lugares, números que se repetem, símbolos que aparecem em momentos cruciais. Tudo isso começa a construir uma rede de mensagens que aponta para o propósito que ele carrega. O escolhido aprende a confiar nessas manifestações e a enxergá-las como guias silenciosas que o mantêm alinhado ao seu destino. Com o tempo, esses sinais se tornam parte da vida do escolhido, reforçando sua fé e seu compromisso com o caminho espiritual. Essas experiências sobrenaturais, por mais intensas ou sutis que sejam, lembram-no de que ele faz parte de algo muito maior. Elas são um elo direto com o divino, um canal que o conecta ao seu propósito e lhe dá forças para seguir adiante, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Esses momentos, por fim, revelam que seu caminho é realmente sagrado e que ele foi escolhido para trilhar uma jornada extraordinária. Com o avanço do despertar espiritual, o escolhido sente uma necessidade crescente de entender a vida em sua profundidade e de buscar o verdadeiro propósito de sua existência. Essa sede de clareza é uma força constante que o impulsiona a questionar o superficial e a recusar os padrões vazios que muitos seguem. Ele se vê em uma busca incessante por respostas que satisfaçam a alma, sabendo que sua missão está intimamente ligada a um sentido mais elevado e sagrado. Essa busca pelo propósito torna-se um eixo central de sua vida. Esse desejo de compreensão leva o escolhido a explorar o autoconhecimento e a conectar-se com sua espiritualidade de forma mais intensa. O que antes era uma curiosidade se transforma em uma necessidade essencial. Ele começa a estudar, refletir e meditar, buscando maneiras de alinhar cada aspecto de sua vida com o chamado divino. Essa jornada o leva a um processo de transformação interior, onde cada nova descoberta sobre si mesmo o aproxima mais do propósito que lhe foi reservado. Durante essa fase, o escolhido se torna mais consciente de como suas escolhas impactam seu caminho espiritual. Cada decisão, por menor que pareça, assume um novo peso, pois ele sabe que precisa se alinhar com seu propósito divino para se manter no caminho certo. O escolhido passa a entender que essa busca pela clareza exige comprometimento e que deixar de lado aquilo que não lhe serve mais espiritualmente é essencial para avançar. É um processo de refinamento, onde tudo que é superficial começa a se dissolver, dando espaço para o que realmente importa. A busca por propósito é, ao mesmo tempo, uma caminhada solitária e profundamente recompensadora. O escolhido sente que está desbravando um caminho único, e embora isso possa afastá-lo de certas pessoas ou situações, ele sabe que está sendo guiado para algo maior. Esse distanciamento não é fácil, mas é uma libertação necessária, permitindo que ele se concentre no que verdadeiramente importa. Com cada passo, ele se sente mais alinhado com sua essência, mais próximo da missão para a qual foi preparado desde o início. Ao entender que sua vida é parte de um propósito divino, o escolhido encontra uma paz que transcende as incertezas e os desafios. Essa paz vem da certeza de que ele está exatamente onde deveria estar, realizando a obra que foi traçada para ele. Sua busca por clareza e propósito o leva a uma conexão mais profunda com o plano divino, tornando-se um caminho de libertação e iluminação. A partir desse momento, ele não apenas vive para si, mas para cumprir o chamado que Deus colocou em seu coração desde o começo. À medida que o escolhido se aprofunda em sua jornada espiritual, surge a necessidade de alinhar cada aspecto de sua vida com o propósito divino que carrega. Esse alinhamento não é imediato e exige uma série de ajustes internos e externos, pois ele entende que precisa abrir mão de tudo que o afasta de sua missão. A consciência desse chamado divino
o leva a fazer escolhas mais conscientes, deixando para trás hábitos, relacionamentos e crenças que já não servem ao seu crescimento espiritual. Esse é um processo de renúncia e renovação, onde ele se aproxima cada vez mais da essência de seu propósito. Cada decisão, cada atitude passa a refletir a missão espiritual do escolhido. Ele percebe que sua vida tem um valor sagrado e, por isso, cada passo deve estar em sintonia com o chamado que o conduz. Esse alinhamento não é simples e exige coragem, pois muitas vezes ele precisará caminhar contra a maré, desafiando as expectativas do mundo ao seu redor. No entanto, ele encontra força e consolo na certeza de que esse caminho é o que o levará à verdadeira realização e paz interior, pois cada escolha alinhada com seu propósito o fortalece espiritualmente. Esse processo de alinhamento o ajuda a entender que sua missão vai além de seus próprios interesses. Ela impacta também as pessoas ao seu redor. Suas palavras, ações e decisões passam a inspirar aqueles que buscam sentido em suas próprias vidas. O escolhido se torna um exemplo, um modelo de autenticidade e fé para quem o observa. Ele compreende que não está aqui apenas para viver, mas para cumprir um papel que traga luz ao mundo e que o torne um ponto de referência para os que também buscam o despertar. A coragem de ser fiel ao propósito divino transforma a vida do escolhido, trazendo-lhe uma sensação de plenitude que transcende qualquer satisfação mundana. Embora o caminho seja desafiador, ele percebe que está se tornando mais resiliente e mais sábio, capaz de suportar as críticas e incompreensões que podem surgir. Esse comprometimento com um propósito maior o afasta das distrações, tornando-o mais focado e dedicado ao que realmente importa. Ele reconhece que essa é a sua missão, e viver fora desse alinhamento seria desperdiçar o dom que recebeu. Esse alinhamento finaliza um ciclo importante da jornada espiritual, consolidando o escolhido como alguém que vive em plena comunhão com o plano divino. Ele sabe que não existe mais retorno para uma vida comum. A paz e a clareza que agora experimenta são os frutos de seu comprometimento e fé, confirmando que sua missão é real e que sua vida é parte de algo extraordinário. Ele vive cada momento com um propósito, sabendo que está exatamente onde deveria estar, cumprindo a missão que lhe foi confiada desde o início, com um despertar completo e o alinhamento ao seu propósito. O escolhido começa a perceber que sua missão vai além de sua própria transformação. Ele é chamado a se tornar um guia, uma luz para aqueles que ainda estão perdidos ou em busca de respostas. Suas experiências, provações e aprendizados o transformaram em um exemplo vivo do caminho espiritual. E agora, ele sente que sua vida deve servir como um farol, uma referência para quem também anseia por sentido e clareza. Esse papel de guia surge naturalmente, como uma consequência do compromisso que ele assumiu com o divino. Ao se tornar esse farol, o escolhido não precisa de palavras grandiosas ou atos extraordinários para inspirar os outros. Sua presença, sua forma de viver e sua conexão com o propósito já falam por si. Pessoas ao seu redor começam a se sentir atraídas por sua paz e sabedoria, buscando orientação, conselhos ou simplesmente conforto em sua companhia. Esse chamado para guiar outros não é imposto, ele é um reflexo do despertar espiritual e do entendimento profundo que o escolhido alcançou. Ele se torna uma ponte entre o divino e aqueles que buscam essa conexão. Esse papel de guia traz consigo uma responsabilidade profunda. O escolhido entende que suas palavras e ações podem impactar a jornada espiritual de outros, e por isso ele assume com ainda mais cuidado seu compromisso com o propósito divino. Ele sabe que não está aqui para impor verdades, mas para ajudar cada pessoa a encontrar seu próprio caminho, respeitando o ritmo e o momento de cada um. Esse equilíbrio entre orientação e respeito é o que fortalece sua posição como um verdadeiro mentor espiritual, alguém que ilumina sem ofuscar. Ao longo dessa jornada como guia, o escolhido continua a crescer e aprender. Cada pessoa que ele ajuda, cada alma que encontra consolo em sua luz,
também lhe ensina algo sobre compaixão, paciência e humildade. Essa troca espiritual fortalece tanto o escolhido quanto aqueles que o cercam, criando uma rede de energia positiva e crescimento mútuo. Ele compreende que ao guiar os outros, também está fortalecendo a si mesmo, mantendo viva a chama do propósito e da fé. Ao aceitar seu papel como farol, o escolhido se alinha de forma plena ao plano divino, vivendo em constante sintonia com sua missão. Ele sabe que sua vida agora é uma expressão do divino e cada ato seu é uma forma de honrar essa escolha. O caminho não é sempre fácil, mas ele está disposto a seguir adiante, sabendo que foi chamado para algo grandioso. Sua jornada, então, se completa na medida em que ilumina o caminho dos outros, cumprindo seu papel no plano divino de forma íntegra e plena. Conforme o escolhido avança em sua jornada espiritual, ele começa a perceber o valor e a importância do silêncio e da conexão com sua própria essência. Em um mundo repleto de ruído e distrações, o silêncio se torna um refúgio sagrado, um espaço onde ele pode se reconectar com a fonte divina que o guia. Essa prática de buscar momentos de quietude não é apenas uma pausa, é uma forma de fortalecer sua fé e clareza, escutando a voz interior que sempre soube o caminho. Nesse silêncio, ele se encontra plenamente e se renova para os desafios que ainda virão. O silêncio traz uma percepção mais aguçada de sua missão e do papel que ele desempenha no plano divino. Em momentos de profunda meditação e introspecção, o escolhido sente que recebe sabedoria e intuições que guiam suas próximas ações. Ele compreende que essas mensagens não surgem do acaso, mas de uma conexão direta com o divino, que se manifesta quando ele se permite silenciar o ruído externo. Esse processo de escuta interior fortalece seu propósito e o faz enxergar com mais clareza os próximos passos de sua jornada. A prática do silêncio também o ajuda a manter uma estabilidade emocional e espiritual em meio às adversidades. Quando o mundo ao seu redor parece caótico ou desafiador, ele recorre ao silêncio como uma âncora, uma fonte de equilíbrio e força. É nesse espaço de quietude que ele encontra a paz que transcende as preocupações do dia a dia e que reforça sua confiança na missão que carrega. Esse silêncio se torna um escudo contra as distrações do mundo, um lembrete constante de que ele foi chamado para algo que requer serenidade e foco. Além disso, essa conexão interior o prepara para guiar outros com mais sensibilidade e sabedoria. O escolhido sabe que, ao viver em harmonia com sua própria essência, ele se torna um exemplo vivo para aqueles que também buscam o silêncio como um caminho de autoconhecimento. Sua serenidade inspira e atrai, mostrando que para trilhar o caminho espiritual, é necessário buscar dentro de si as respostas que o mundo exterior não pode oferecer. Ele se torna, então, não só um farol, mas também um reflexo do que significa viver em profunda conexão com o divino. Com o tempo, o silêncio se torna um pilar fundamental de sua jornada, um espaço de comunhão com o sagrado e uma fonte contínua de renovação espiritual. Ele compreende que esse encontro com o divino dentro de si não é apenas uma prática, mas um modo de viver. Cada momento de silêncio fortalece sua missão, reafirmando que ele é parte de um propósito maior. Essa paz interna se transforma em seu bem mais precioso, um elo direto com o divino, que o sustenta e o guia em cada passo de sua jornada espiritual. Ao longo dessa jornada, o escolhido percebe que sua vida sempre esteve entrelaçada a um plano maior, um propósito divino que se desenrola desde o primeiro suspiro. Essa caminhada, marcada por provações, autodescobertas e momentos de profundo silêncio, revela que ele não está sozinho e que cada experiência, por mais difícil que tenha sido, o aproximou de sua essência e missão. Ser escolhido não é apenas carregar uma responsabilidade, mas é viver em constante alinhamento com uma verdade maior, aquela que traz sentido e paz, mesmo em meio aos desafios. A partir desse ponto, o escolhido entende que não há mais retorno ao comum, pois sua vida está destinada a iluminar e guiar. Cada escolha que faz, cada palavra e ação, são reflexos
do compromisso que assumiu com seu propósito espiritual. Ele vive sabendo que sua jornada não é apenas pessoal, mas que ela impacta profundamente as pessoas ao seu redor. Ao se conectar com sua missão, ele também inspira outros a buscarem o despertar, a encontrarem suas próprias respostas e a se unirem em uma caminhada de autodescoberta e crescimento espiritual. Se esse vídeo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você busca a evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Juntos, formamos uma comunidade de pessoas que buscam mais do que uma existência comum. Buscamos a verdade que pulsa em nossas almas e o propósito divino que nos foi confiado. Então, agora que percorremos essa jornada juntos, queremos ouvir você. Qual foi o momento do seu despertar? Você já sentiu que carrega um propósito maior, algo que está além do entendimento comum? Compartilhe nos comentários suas experiências e nos diga também sobre quais temas gostaria de ver em nossos próximos vídeos. Aqui, estamos unidos por uma missão: despertar, crescer e inspirar uns aos outros na caminhada espiritual. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, sua jornada está apenas começando. E juntos, vamos trilhar esse caminho com propósito e luz. Que Deus te abençoe sempre.